Porção barra para chat da semana. 13 Shemot, nomes. Êxodo 1:22. São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramessés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam, e os egípcios preocuparam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho, e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, e toda espécie de tarefas que os obrigavam a realizar. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifra e a outra, Poa. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: Por que agiste desse modo, e deixastes os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias. São cheias de vida e, antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus, e por esse motivo ele foi benevolente para com elas e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo, a todos os meninos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Êxodo 2:25. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com bitume e enpiche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: É filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: Queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: Sim, vai. Partiu, pois, a jovem chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: Leva este menino, amamenta-o para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: Eu o tirei das águas. Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao agressor: Por que feres o teu próximo? E ele replicou: Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu: Com certeza, o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés. Mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então alguns pastores aproximaram-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, partiu em socorro delas e deu água ao rebanho. Quando as jovens voltaram a seu pai, Reuel, Jetro, este lhes indagou: Por que voltasses mais cedo hoje? Responderam: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores e, além disso, tirou água conosco e deu de beber ao rebanho. Onde está, pois, esse homem? Inquiriu o pai. Por que o abandonasses lá? Convidai-o para que venha e coma conosco. Então Moisés aceitou o convite e concordou alegremente também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por esposa sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, justificando: Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo se passou depois disso. Morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Êxodo 3:22. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: Que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha.
Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: Certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: Quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: Eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vos prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Porém, Moisés acrescentou: Quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: O Deus de vossos pais me enviou até vos e me questionarem: Qual é o seu nome? Que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E deves dizer aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vos outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reuni os anciãos, as autoridades de Israel e anuncia-lhes: Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou: Em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. Eis que os anciãos, as autoridades de Israel, te darão ouvidos, atenderão à tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito, e lhe comunicarás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Yahvé, nosso Deus. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão force. Por esse motivo estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito com os prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois desses portentosos eventos é que o faraó os deixará partir. Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que, quando sairdes, não o será de mãos vazias. Todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas, e às mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e de ouro, joias e toda espécie de vestimentas, que porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Êxodo 4, 31. Então Moisés replicou a Deus: Mas Yahvé, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: Não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Perguntou-lhe o Yahvé: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: Um cajado. Ordenou-lhe o Yahvé: Lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra, e Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou Yahvé a Moisés: Estende a tua mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em cajado, em sua mão. E disse o Yahvé: Fazei isso para provar aos israelitas que Yahvé, o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato, apareceu a ti. E disse mais o Yahvé: Põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito, assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou sua mão enferma ao peito e assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então explicou-lhe o Yahvé: Assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Se não acreditarem nesses 2 sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: Perdão, o meu senhor. Todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Respondeu-lhe o Yahvé: Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Yahvé se irou com Moisés e lhe disse: Não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele já está chegando, vem ao teu encontro e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca de teu irmão, e vos direi o que deveres fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, é com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Assim que deixou o lugar sagrado, voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe rogou: Deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito, a fim de ver se ainda vivem. Ao que lhe respondeu Jetro: Vai em paz. Ora, Yahvé tinha orientado Moisés, em Midian: Vai, retorna para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Tomou, pois, Moisés, sua esposa e seus filhos, ajudou-os a montar em um jumento e voltou para o Egito. Moisés levou em sua mão o cajado de Deus.
Yahvé ordenou a Moisés: quando voltares ao Egito, sabe que todos os prodígios que coloquei em tua mão, hás de realizá-los na presença do faraó. Entretanto, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Então dirás ao faraó: assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel. E eu já te ordenei: faze partir o meu filho Israel, para que me sirva. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Yahvé veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés, e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. Nesse meio tempo Yahvé ordena a Arão: vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu e, encontrando-o no monte de Deus, o saudou com um beijo de paz. Moisés relatou a Arão todas as palavras de Yahvé, com as quais o enviara, e todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão partiram para o Egito e reuniram todos os anciãos da comunidade dos filhos de Israel. Arão repetiu todas as palavras com que Yahvé tinha instruído Moisés, e em seguida Moisés realizou os sinais miraculosos diante do povo. Todos acreditaram, quando souberam que o Yahvé havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel. Tendo contemplado sua opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. Êxodo 5, 23. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor, no deserto. Replicou o faraó: quem é Yahvé para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Então eles explicaram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Yahvé, o Senhor, caso contrário ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: porque, Moisés e Arão, quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. E disse mais o faraó: eis que agora a população desta terra é numerosa, e vos a fazeis interromper seus serviços. E, no mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não deis mais palha ao povo, para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: assim diz o faraó: eu não vos darei mais palha. Ide vos mesmos, e procurai palha onde a puderdes achar. Porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Entre mentes, os feitores os pressionavam, esbravejando: acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram açoitados e interrogados: porque, ontem e hoje, não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de anteontem? Então, os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos, e nos ordenam: fazei tijolos. Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do teu próprio povo. Ele, porém, replicou: vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: vamos sacrificar a Yahvé. Ide, pois, imediatamente, e trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida. Porém, fareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porquanto se lhes dizia: não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles, e os responsabilizaram: que Yahvé vos observe e julgue. Pois nos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas e, de fato, ainda não fizeste nada para ajudá-los. Êxodo 6, 1. Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés: agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Isaías 27, 6, 13, 28, 1, 13. Em um futuro que se aproxima Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos excelentes. Porventura o Eterno feriu como aqueles que o feriram. Porventura ele foi morto como foram mortos os que o feriram. Pelo desterro e pelo exílio o julga, com seu sopro forte e severo ele o expulsa, como o vento oriental, no dia de tempestade. Porque, desse modo, será expiada a iniquidade de Jacó. Esse será o fruto que ele há de recolher da renuncia ao seu pecado, quando reduzir todas as pedras do altar a pedaços, como se fossem pó de giz, quando as estelas, os postes sagrados e os altares de incenso já não permanecerem de pé. De fato, a cidade fortificada ficou reduzida à mais completa solidão, a uma campina largada, abandonada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham os seus ramos. Quando os seus ramos secarem e se quebrarem, mulheres virão e os levarão para fazerem fogo com eles, porquanto esse é um povo sem sabedoria, sem compreensão. Portanto, aquele que o criou não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe demonstra misericórdia. E sucederá naquele grande dia que Yahvé, o Senhor, fará uma debulha geral de espigas, desde as margens do rio, o Eufrates, até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis respigados, ajuntados um a um.
Acontecerá também naquele dia que se tocará um grande chofar, uma grande trombeta. E aqueles que estavam perecendo na Síria e os que estavam expatriados no Egito retornarão e adorarão a Yahvé no Monte Santo, em Jerusalém. Ai daquela coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim e da flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil dos que se deixam dominar pelo vinho. Vede. O Eterno envia alguém que é poderoso e forte. Como a chuva de granizo e vento arrasador, como o violento aguaceiro e tromba d'água que tudo inunda, ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos empregados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza é estabelecida na cabeça de um vale fértil, e agora há apenas uma flor que murcha e apodrece. Eis que ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo apanha e come. Naquele dia, portanto, Yahvé dos exércitos é que será uma coroa de esplendor e uma grinalda magnífica destinada ao remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para quem se assenta para julgar, fortaleza para todos que impedem que a batalha passe pela porta. Mas estes também cambaleiam por causa de muito vinho e se desencaminha com a bebida forte. Até o sacerdote e o profeta caminham cambaleantes por causa da bebida forte. Estão tontos de vinho, perdem o equilíbrio e seus caminhos por causa da ingestão de grande quantidade de bebida forte. Erram nas visões e tropeçam nos julgamentos. Pois todas as suas mesas estão cheias de vômito e não há um só lugar limpo. A quem ele ensinará a sabedoria? A quem fará compreender o conhecimento e a mensagem? As crianças recém-tiradas do peito. Aos desmamados. Portanto, o que exclama é, preceito sobre preceito. Ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali. E assim, com lábios trôpegos e língua estranha Deus falará a este povo, ao qual proclamará, este é o descanso. Dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo e do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. E, por esse motivo, a palavra de Yahvé para eles será, preceito sobre preceito. Ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali. E isto para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos em armadilhas e, por fim, sejam capturados. Isaías 29, 22, 23. Por isso Yahvé, que redimiu Abraão, diz a descendência de Jacó, eis que Jacó não mais ficará envergonhado, nem sofrerá humilhação, a sua face já não se cobrirá de palidez. Porque, ao ver os seus filhos, obra das minhas mãos, entre seu povo, ele proclamará o meu nome, reconhecerá a glória divina do santo de Jacó. Jeremias 1, 19, 2, 3. Eis as palavras de Irmiel ben Ilquiaque, Jeremias filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra de Yahvé, o Senhor, veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo para o exílio. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redagi, ó Eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Yahvé me orientou, não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Então o Yahvé estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me, eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê. Eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. E a palavra de Yahvé veio a mim indagando, o que estás vendo, Jeremias? Ao que respondi, vejo um ramo de chaquete, amendoeira. Então Yahvé replicou-me, viste bem, porque eu estou choquete, vigiando, a fim de que minha palavra se cumpra. A palavra do Yahvé foi dirigida pela segunda vez, nestes termos, o que estás vendo? Ao que respondi, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Então Yahvé me esclareceu, do norte derramar-se-á a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Porquanto eis que estou convocando todos os povos dos reinos do norte, afirma Yahvé. Eles virão e cada um deles colocará o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, em redor de suas muralhas e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos, por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Mas tu, prepara-te. Cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhes pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco, a partir de hoje, como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra, os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Yahvé. Eis que a mim chegou a palavra de Yahvé ordenando, vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte, eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva nos tempos da tua juventude, como recém-casados, estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo era sagrado para com Yahvé como as primícias de sua colheita, todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e, portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Yahvé. Mateus 22 e 23, 33. No mesmo dia vieram alguns Tiduquim, saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, Rabino, Moisés, disse, se morrer alguém, não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele, e levantará descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o sétimo. Depois de todos, morreu também a mulher.
Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa, pois todos a tiveram? Yeshua, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo o Tanash nem o poder de Elohim, pois na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Elohim: eu sou o Elohim de Abraão, o Elohim de Yitzhak, Isaac, e o Elohim de Jacob, Jacó. Ora, ele não é Elohim de mortos, mas de vivos. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam com seu ensinamento. Mateus 22 e 41, 46. Ora, enquanto os Prushim, fariseus, estavam reunidos, interrogou-os Yeshua, dizendo: que pensais-vos do Mashiach? De quem é filho? Responderam-lhe: de David. Replicou-lhes ele: como é então que David, pela Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, lhe chama Yahvé, dizendo: disse Yahvé ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se David, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Marcos 12 e 18, 27,353,7. Então se aproximaram dele alguns dos Tiduquim, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, dizendo: Rabino, Moshe nos deixou escrito que se morrer alguém, deixando mulher sem deixar filhos, o irmão dele case com a mulher, e suscite descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, e morreu, não deixando descendência. E da mesma forma, o terceiro. E assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa, pois os 7 por esposa a tiveram? Respondeu-lhes Yeshua: por acaso não errais-vos em razão de não compreenderdes o Tanash, Tora, lei mais Nevi e profetas mais que tu vinha escritos, primeiras escrituras ou velho pacto, nem o poder de Elohim? Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moshe, onde se fala da sarça, como Elohim disse: eu sou o Elohim de Abraão, o Elohim de Yitzhak e o Elohim de Jacob. Ora, ele não é Elohim de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro. Por sua vez, Yeshua, enquanto ensinava no Beit HaMikdash, casa da santidade / templo, perguntou: como é que os professores da Torá dizem que o Mashiach é filho de David? O próprio David falou, movido pela Ruach HaKodesh: disse Yahvé ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. David mesmo lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Lucas 20, 27, 44. Chegaram então alguns dos Tiduquim, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Rabino, Moshe nos deixou escrito que se morrer alguém, tendo mulher mas não tendo filhos, o irmão dele case com a viúva, e suscite descendência ao irmão. Havia, pois, 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo, e depois o terceiro, casaram com a viúva, e assim todos os 7, e morreram, sem deixar filhos. Depois morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será ela esposa, pois os 7 por esposa a tiveram? Respondeu-lhes Yeshua: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o Olam Abba e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Elohim, sendo filhos da ressurreição. Mas que os mortos hão de ressurgir, o próprio Moshe o mostrou, na passagem a respeito da sarça, quando chama ao Elohim de Abraão, e Elohim de Yitzhak, e Elohim de Jacob. Ora, ele não é Elohim de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Responderam alguns dos professores da Torá: Rabino, disseste bem. Não ousavam, pois, perguntar-lhe mais coisa alguma. Yeshua, porém, lhes perguntou: como dizem que o Mashiach é filho de David? Pois o próprio David diz no livro dos Teilim: disse Yahvé ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Logo David lhe chama Senhor como, pois, é ele seu filho. João 17, 1, 26. Depois de assim falar, Yeshua, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Elohim verdadeiro, e a Yeshua Mashiach, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabe que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e confiaram que tu me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse o Tanash. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E peço não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de confiar em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Atos 13, 12, 15. Quefá, vendo isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou, por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Elohim de Abraão, de Itzchak e de Jacob, o Elohim de nossos pais, glorificou a seu servo Yeshua, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vos negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida, e matastes o autor da vida, a quem Elohim ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 5, 27, 32. E tendo-os trazido, os apresentaram ao Sanhedrin. E o Cohen, sacerdote, Gadol, grande, neste caso, sumo sacerdote, os interrogou, dizendo: Não vos advertimos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém, Jerusalém, cidade de muita Shalom, desse vosso ensinamento, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo que fai os Shlichim, apóstolos, disseram: Importa antes obedecer a Elohim que aos homens. O Elohim de nossos pais ressuscitou a Yeshua, ao qual vos matastes, suspendendo no madeiro. Sim, Elohim, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel a techuvá e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim a Ruach HaKodesh, que Elohim deu àqueles que lhe obedecem. Atos 7, 17, 36. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Elohim tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não tinha conhecido Yosef. Usando esse de astúcia contra a nossa raça, maltratou a nossos pais, ao ponto de fazê-los enjeitar seus filhos, para que não vivessem. Nesse tempo nasceu Moshe, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo ele enjeitado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moshe foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ora, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele Elohim lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam, e quis levá-los ao Shalom, dizendo: Homens, sóis irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moshe, e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E passados mais 40 anos, apareceu-lhe o anjo de Yahvé no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moshe, vendo isto, admirou-se da visão, e, aproximando-se ele para observar, soou a voz de Yahvé: Eu sou o Elohim de teus pais, o Elohim de Abraão, de Itzchak e de Jacob. E Moshe ficou trêmulo e não ousava olhar. Disse-lhe então Yahvé: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-lo. Agora pois vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moshe que eles haviam repelido, dizendo: Quem te constituiu senhor e juiz? A este enviou Elohim como senhor e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Atos 22 e 12, 16. Um certo Ananias, homem piedoso conforme a Torá, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, de pé ao meu lado, disse-me: Saul. Paulo é uma forma grega do nome original do Shaliach, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora, recobrando a vista, eu vi. Disse ele: O Elohim de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo, e ouvir a voz da sua boca, isto é, ouvi-lo falar. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora por que te demoras? Levanta-te, imerge-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Atos 24, 14, 16. Mas confesso-te isto, que, seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Elohim de nossos pais, confiando em tudo quanto está escrito na Torá e nos profetas, tendo esperança em Elohim, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas diante de Elohim.